Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Hoje eu quero trazer uma palavra da parte de Deus para a sua vida, e esta palavra é uma palavra de despertamento espiritual para nós. Portanto, eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4, que diz o seguinte: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Meus irmãos, nós lemos este texto da palavra do Senhor, registrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, no versículo 4. Nós sabemos que o capítulo de número 12 de Atos dos Apóstolos é um dos capítulos mais importantes deste livro chamado Atos, e é o capítulo onde nos fala acerca do derramamento do Espírito Santo nos cristãos na igreja primitiva. É o capítulo do cumprimento da promessa que o Senhor Jesus Cristo fez à igreja. Assim também o capítulo do cumprimento da promessa que está escrito lá em Joel, capítulo de número 2, aonde o Senhor fala que nos últimos dias ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Então, esta promessa começa a se cumprir a partir de Atos, capítulo de número 12, versículo de número 1, aonde fala que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um mesmo lugar. Então, de repente, sobreveio um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. De repente, todos começavam ali a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E todos ali estavam cheios do Espírito Santo e começaram a falar naquelas línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Mas observe, meus irmãos, que o Espírito Santo, ele veio para preencher aquela igreja com um propósito. Ou seja, o Espírito não nos capacita, o Espírito não nos enche para ficarmos parados. Quando o Espírito Santo do Senhor nos envolve na sua glória, é para que nós possamos fazer a obra de Deus com mais autoridade. É para que nós possamos fazer a obra de Deus com mais ousadia. Todo cristão que é cheio do Espírito Santo, ele faz a obra de Deus. Todo cristão que é cheio do Espírito Santo, ele fala de Jesus. Todo cristão que é cheio do Espírito Santo, ele precisa entender que ele é cheio com o propósito de fazer a obra de Deus e não para ficar parado, porque muitos por aí dizem que são cheios do Espírito Santo, mas não fazem a obra de Deus. Muitos por aí dizem que são cheios do Espírito Santo, mas não fazem nada no reino de Deus, não acrescenta nada no reino de Deus. Então, meus irmãos, nós observamos que a igreja de Atos dos Apóstolos, depois que ela foi preenchida pelo poder do Espírito Santo, eles começaram a pregar, eles se espalharam para que o reino de Deus pudesse se expandir. Ou seja, eles saíram pregando acerca de Jesus. E a Bíblia diz que quando eles pregavam, Jesus salvava, Jesus libertava, Jesus curava, e havia um acréscimo de vidas para o reino de Deus. Então, meus irmãos, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo nos dias em que nós estamos vivendo, os dias que antecedem a volta de Jesus, para que almas possam ser impactadas pela palavra do Senhor. Através desse vídeo, eu quero trazer uma palavra de despertamento para você. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. Busque pela presença do Espírito Santo enquanto há tempo. Quero agradecer a você que assistiu esse vídeo, assistiu esta palavra, que esta palavra possa servir de despertamento para você, em nome de Jesus. Amém.